Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, good morning. Como passaram de final de semana? Tudo certo? Tá bom. Pessoal, nós vamos falar agora de circuito elétrico. Quando eu falo em circuito, vamos fazer um circuito. Entendemos que é mais ou menos algo meio fechado, com umas repetições, certo? Um circuito. Se eu for fazer um circuito de exercícios, 7 exercícios com 2 vezes cada, são 7 tipos, repetindo 2 vezes, certo? Vocês já imaginaram a vida de vocês sem eletricidade? Quando acaba a luz, quando nós ficamos sem energia em casa, é desesperador, né? Principalmente se for à noite, mas mesmo durante o dia, nós já ficamos bem desesperados. Por quê? Porque nós utilizamos energia elétrica para tudo. Durante o dia, dependendo onde eu estiver, é o ar-condicionado, é o ventilador, eu tô aqui com o ventilador, eu tô com a luz acesa. Então, quando eu fico sem energia, é horrível. À noite, piorou, né? Porque à noite, além de tudo, fica escuro. Eu não consigo acender a luz, ligar a televisão, carregar o celular, tomar um banho quentinho. Então, nós só damos valor a isso quando nós ficamos sem. Então, quando nós ficamos sem por um tempinho, nós ficamos desesperados. Já pararam para pensar como a eletricidade chega até nossa casa? Vocês já pararam para pensar? É tão simples, né? Nós vamos ali, apertamos um botãozinho e a luz acende. Eu pego um controle e a TV liga. Fácil, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que ela chegou aqui? O que é necessário para que a energia elétrica que sai das usinas chegue até você? Existe relação entre os fenômenos naturais que envolvem eletricidade com a eletricidade dos aparelhos domésticos? Isso nós vamos ver aqui no nosso próximo conteúdo, tá? Nesse conteúdo aqui da página 41. Todo corpo é composto por átomos. Nós sabemos que todo corpo é composto por átomos e que átomos era considerado a menor partícula da matéria, lá na antiguidade. Depois se descobriu que o átomo é formado por prótons e nêutrons, que fica no núcleo dele. E ao redor dele ficam os elétrons. Lembram? Na antiguidade, designaram como átomo a menor parte da matéria, que seria indivisível. Hoje sabemos que o átomo pode ser dividido em prótons e nêutrons, quais formam o núcleo. Elétrons estão dispostos em camadas as quais envolvem o núcleo, que são a eletrosfera, tá? Os prótons e elétrons são portadores de carga elétrica. Prótons, carga positiva, e elétrons, carga negativa. Prótons positivo, P e P, elétrons negativo. A interação entre as cargas elétricas é chamada de força elétrica. A relação entre as cargas elétricas é chamada de força elétrica. Os elétrons distribuídos nas camadas da eletrosfera possuem certa liberdade de movimentação. Quanto maior a distância do núcleo, menor a atração entre o núcleo e os elétrons. Dessa forma, os elétrons conseguem interagir com os elétrons de outras eletrosferas e assim conduzem as trocas de carga. Se o corpo tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons,
ele está eletricamente neutro. Por quê? Porque positivo com negativo vai neutralizar. Quanto mais distante do núcleo, menor a atração. Nós sabemos que todos os corpos se atraem, certo? Quanto mais próximo, maior a atração. Quanto mais distante, menor a atração. Se existe uma quantidade maior de elétrons do que de prótons, esse corpo será eletrizado negativamente. Por quê? Porque elétrons têm carga negativa, prótons carga positiva. Então, se eu tenho mais elétrons, ele vai ser eletrizado negativamente. Se eu tenho mais prótons, ele vai ser eletrizado positivamente. No entanto, se existe uma quantidade de prótons maior, o corpo estará eletrizado positivamente. Quando aproximamos dois corpos com a mesma carga, tanto positiva quanto negativa, existirá um movimento de afastamento, repulsão. Elas se repelem, elas não grudam. Pegam um ímã, os dois do mesmo lado, eles grudam? Não, eles têm repulsão. Porém, se as cargas forem diferentes, os corpos irão se atrair, como demonstra a figura. Olham lá, eu tenho azul negativo, vermelho positivo. Eles se atraem. Dois azuis repelem, dois vermelhos também. Então, eu tenho atração nas diferentes, repulsão nas iguais. Quando existe movimentação de carga entre dois ou mais corpos, há o processo de eletrização que pode ocorrer de três maneiras. Atrito. O que é o atrito? Isso aqui é atrito, tá? Quando eu esfrego uma coisa na outra, é atrito. Quando esfregamos dois corpos, um corpo pode perder elétrons para o outro. O corpo que perdeu elétrons se torna carregado positivamente e o que ganha fica carregado negativamente. Quem ganha fica negativo, quem perde fica positivo. Contato. O que é o contato? Contato. Se colocarmos um corpo eletrizado em contato com o segundo corpo neutro, temos duas possibilidades. Se o corpo eletrizado tiver carga negativa, o corpo neutro receberá elétrons e ficará eletrizado negativamente. Ele vai receber aquilo que o outro deu. Se o corpo eletrizado tiver carga positiva, o corpo neutro cederá alguns dos seus elétrons para o corpo eletrizado e ficará com mais carga positiva do que negativa, ou seja, eletrizado positivamente. Indução. Vocês sabem o que é indução, né? Foi por indução. Sabem, né? Quando carrega celular, não existe as baterias hoje por indução? Ao aproximar um corpo carregado, o indutor, de um corpo neutro, o induzido, sem que exista o contato entre os dois corpos, existirá uma separação de cargas do corpo neutro. Isso acontece porque uma parte da carga será atraída pelo corpo eletrizado. Quando afastamos esses corpos, temos o corpo induzido, aquele que era neutro, com carga oposta ao indutor. Tudo bem? Corrente elétrica. Para que um circuito funcione, é necessário que exista uma movimentação de elétrons no seu interior e que ela tenha um sentido e uma direção comum. Ordenado, não dá para ser desordenado. A corrente
corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas por um condutor. Ao ligar um condutor elétrico em uma fonte de energia elétrica, uma bateria ou uma pilha, por exemplo, é dada aos elétrons desses condutor a energia para eles se movimentarem ordenadamente. Quando eu pego aqui a minha lâmpada e eu acendo ela, ela é a pilha. Ela foi dada fonte de energia, é dada aos elétrons dessa pilha a energia para movimentar. Então, nesse momento, os elétrons da pilha estão todos em movimento para que ocorra a corrente elétrica, para que ela fique acesa ou piscando, certo? E eu não tô conseguindo. Deu certo. Em um material condutor, os elétrons se movimentam facilmente, logo a corrente elétrica será favorecida. Em um material isolante, os elétrons possuem pouca ou nenhuma mobilidade, então não será possível conduzir corrente. Podemos dividir os materiais de acordo com o grau de condução de eletricidade. Material condutor é aquilo que conduz a corrente elétrica. O que é um condutor? O metal é condutor. Se eu pegar um garfo em metal e colocar na tomada, eu vou levar um choque. Por quê? Porque o garfo é de metal. O plástico é? Não. O plástico não é condutor. A madeira não é condutor. Ela é isolante. O isopor. Então, nós temos condutores e isolantes. Exemplos de condutores: metais, corpo humano, soluções salinas. A água é condutora também, tá? E de isolantes, vidro, plástico e borracha. E temos os semicondutores, materiais que conduzem eletricidade e têm condutividade intermediária. Exemplo é o silício, um material comum na indústria da informática. É usado também em cerâmica, em silicone, sabe aquelas colas de silicone? Na informática eles estão no chip, transitores de chip, eles são semicondutores. E tem os supercondutores. Super de muito, possui uma condutibilidade maior que o normal quando expostos a temperatura muito baixa. Exemplo, as ligas metálicas. O que são ligas metálicas? O aço é uma liga metálica, que é a junção de mais de um elemento. O ouro, 18 quilates, o ouro é ouro, prata e bronze. Que mais? A amálgama é aquelas negócios que obturavam dente antigamente, não sei, eu acho que ainda usam, que deixava as obturações prateadas. É uma liga metálica. Deixa eu ver se tem mais. O latão é uma liga metálica. Tudo isso são ligas metálicas, que são feitas de mais de um elemento metálicos, tá? De acordo com o Sistema Internacional, o SI, medimos a corrente elétrica com a unidade ampere. Sentido e intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica ocorre no processo de ligação entre um fio condutor e um gerador de energia, uma pilha, por exemplo. Os elétrons, por atração, têm um movimento de orientação no sentido do polo positivo. Quando vocês pegam uma pilha, ela não tem lá positivo, negativo? Não tem?
ela não tem que ser encaixada certinha? Então, os elétrons, por atração, têm um movimento de orientação no sentido do polo positivo. Não entendi por quê? Porque elétrons têm carga negativa. Então, carga negativa, ele atrai com o lado positivo. Só por isso. O sentido convencional da corrente elétrica tem sentido contrário a esse movimento, ou seja, vai ao encontro do polo negativo. A intensidade da corrente elétrica está relacionada com a quantidade de energia que chega ao receptor. Por exemplo, se uma lâmpada está ligada a um circuito e tem grande luminosidade, em comparação a outra lâmpada idêntica, podemos dizer que a intensidade da corrente da primeira lâmpada é maior que da segunda. A corrente elétrica é calculada pelo quociente da quantidade de carga transmitida pelo condutor em um determinado intervalo de tempo. Assim temos I é igual delta Q dividido por delta T. Quociente é o resultado da divisão. Então, I é o quê? I, corrente elétrica. Delta Q, quantidade de carga elétrica, o quanto foi dado de carga. E delta T, tempo. A unidade de intensidade é a mesma que representa a corrente elétrica, ou seja, o ampere. A carga é dada em coulomb, que é o C, e o intervalo de tempo em segundos. Um condutor elétrico, o exercício, meu povo, transporta um fluxo de elétrons com carga de 30 coulombs. Já sei que isso é delta Q, que é corrente elétrica. Em um intervalo de tempo de 10 segundos. Tempo, 10 segundos. Qual a intensidade da corrente elétrica? Eu tiro os dados e é o que eu quero. Delta Q vai ser 30 e o delta T, 10. Jogo na fórmula e faço substituição. 30 dividido por 10, 3 ampere. Tudo bem? Diferença de potencial elétrico, DDP. A diferença de potencial, também chamada de tensão, é a quantidade de energia que o gerador fornece para que a corrente possa se mover. A DDP pode ser identificada nos geradores, pilhas, perto de um dos seus polos, e é medida pela unidade volt. Vocês já ouviram falar em volt, né? Ah, é aquela, olha, essa tomada é 127 volts, aquela outra é 220. Tá bom? Isso é do DDP. Resistores e efeito Joule. Os resistores constituem o circuito elétrico e sua principal função é controlar a intensidade da corrente elétrica que passa pelo circuito. Para isso, eles transformam a energia elétrica em energia térmica. Quando eu ligo o chuveiro, a energia elétrica do chuveiro se transforma em térmica para a água sair quente. Se eu ligo o ferro de passar, a energia elétrica transforma o ferro ali em energia térmica. Isso tudo é através de resistores, que é o efeito Joule. Tudo bem? Façam os exercícios da 46 e 47. Prof, tá com saudades, muitas saudades, não vejo a hora de retornar. Quero muito retornar para nossa escola, muito voltar a conviver, ter nosso convívio diário. Se Deus quiser, em breve tudo isso vai passar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.